A indústria do vinho movimenta bilhões de dólares anualmente. Sempre que há tanto dinheiro envolvido, as pessoas estão constantemente à espreita nas sombras, tentando enganar o sistema. Rudy Kearney Awan era um apaixonado por vinho. Ele era aclamado entre revendedores e colecionadores sofisticados, sendo o brinde da cidade. No entanto, ele também era um criminoso e o cérebro por trás da maior operação subterrânea de vinhos da história. Mas como exatamente ele conseguiu enganar o mundo do vinho? Quão grande se tornou o seu obscuro esquema e qual foi a pista que permitiu ao FBI atacar e finalmente encerrar um caso que se arrastava há anos? Vamos descobrir. É um fato que os americanos adoram vinho. Os Estados Unidos são, de longe, o maior consumidor mundial da bebida. Eles consomem cerca de 3 bilhões de garrafas de vinho por ano. No entanto, a maior parte não é produzida nos EUA, mas sim na Europa. Itália, França e Espanha, os 3 maiores produtores de vinho do mundo, juntos são responsáveis por 51% da produção mundial de vinho, ou seja, mais da metade dos 270 milhões de hectolitros produzidos anualmente. O volume de vinho é impressionante, o que se traduz em uma grande quantidade de dinheiro circulando. Somente nos Estados Unidos, cerca de 61 bilhões de dólares são movimentados com a venda de garrafas de vinho, obtendo lucros de até 60% em cada garrafa, enquanto é possível adquirir uma por alguns dólares na loja de bebidas local. Essa discrepância nos preços é apenas a ponta do iceberg. Os valores do vinho variam de forma significativa, especialmente quando se trata de vinhos colecionáveis e considerados obras de arte. Presenciamos garrafas como o Chateau Margaux 1787, Chateau Lafite 1869 e Cheval Blanc 1947, sendo vendidas por valores muito superiores a 200.000 dólares. No entanto, foi uma garrafa de Borgonha francesa com 73 anos que reinou supremamente ao atingir o impressionante valor de 558 mil dólares em um leilão realizado em 2018. O Romanée Conti 1945 se tornou a garrafa de vinho mais cara já vendida. Portanto, seja um champanhe, um merlot, um cabernet, um pinot noir ou até mesmo um doce vinho do Porto, é evidente que existe uma quantidade monumental de dinheiro sendo gasta pelos apreciadores de vinho ao redor do mundo. É claro que quando se trata de quantias tão grandes de dinheiro, sempre haverá pessoas prontas para quebrar as regras. Aquela que está ajudando a desmascarar tudo. Maureen é uma das maiores especialistas em fraudes de vinhos, carinhosamente apelidada de Sherlock Holmes dos vinhos. Segundo ela, o valor nominal dos vinhos falsificados em circulação ultrapassa facilmente vários bilhões de dólares. Não são apenas os vinhos que são alvo de roubo, mas todos os tipos de bebidas alcoólicas. Espíritos, na verdade, são mais frequentemente visados para falsificação do que vinhos. No entanto, há uma diferença notável na abordagem em relação a AOS vinhos falsos em comparação a AOS rums falsos. A indústria de destilados enfrenta de frente as questões de falsificação, pois geralmente são grandes empresas com dinheiro extra no banco. Por outro lado, o cenário do vinho está repleto de pequenos produtores e vinhedos familiares independentes. Mesmo que não sejam pequenos, eles preferem manter um perfil discreto. Por exemplo, as casas de vinho francesas frequentemente optam por não denunciar ao encontrar garrafas falsas, preferindo preservar seu nome e reputação de forma impecável. Um dos personagens obscuros responsáveis por essa falsificação contínua está na lista de observação do FBI há muito tempo. Quem causou uma tempestade na indústria de leilões de vinhos não foi ninguém além de Rudy. Ele era apaixonado por vinhos e começou a se envolver com os grandes apostadores em leilões. No entanto, ele também gostava de quebrar as regras. Considerando o estrago que ele causou na indústria, até os dias de hoje os mercados de vinho ainda não se recuperaram completamente. Ainda estão envoltos em incerteza de preços e ceticismo devido às travessuras de Rudy. Mas não abra a garrafa ainda, pois voltaremos a falar sobre Rudy um pouco mais tarde. Por enquanto, há uma pergunta que precisamos responder. Como alguém pode falsificar vinho em primeiro lugar? Bem, tecnicamente, não é o próprio vinho que está sendo roubado, mas sim a garrafa. Para o golpista, não importa o que está dentro da garrafa, contanto que a parte externa pareça autêntica no ponto de venda. Vamos dar um exemplo. O Romanée Conti d'Arcy da Borgonha, uma safra de 1996. A propósito, vintage
não significa necessariamente antigo ou clássico. Na vinicultura, se refere simplesmente ao ano em que foi produzido. De qualquer forma, um conjunto de 8 garrafas desse vinho rendeu $224.900 em um leilão da Sotheby's em Londres em 1996. Portanto, sabemos que há valor associado à marca, à garrafa e à raridade. Agora, como alguém como Rudy falsificaria uma garrafa? Existem várias maneiras de fazer isso. Primeiro, há a replicação, em que o falsificador pode imprimir seus próprios rótulos e copiar o formato da garrafa Romanée Conti. Quanto mais caro for o vinho-alvo, mais precisão é necessária na imitação da garrafa e do rótulo. Há também o que a indústria da fraude de vinhos chama de unicórnios. Um exemplo perfeito disso seria se tentássemos vender algo que alegássemos ser uma garrafa de 5 litros do prestigiado Chateau Cheval Blanc 1945 de Bordeaux. Se você fizer uma pesquisa, perceberá o fato óbvio de que o tamanho de 5 litros não foi introduzido em Bordeaux até 1978. Esse tamanho existe apenas na mente do golpista e do tolo que cai nessa armadilha. De acordo com Maureen Downey, o valor total do vinho falso é de cerca de 3 bilhões de dólares, e estima-se que 20% de todas as garrafas sejam falsificações. Às vezes, elas são baratas e facilmente distinguíveis, como quando os fraudadores alteram o rótulo da marca australiana Penfolds para Penfolds, com um olho onde o L deveria estar, na esperança de que os compradores não percebam a diferença. Em outras ocasiões, como no caso de Rudy, a falsificação é mais sofisticada e enganadora. Fraude. Essa mudança estava prestes a acontecer, só precisava de uma faísca. Lembra-se dos unicórnios que mencionamos anteriormente, vendendo algo que na realidade não existe? Bem, Rudy cometeu um erro ao criar um, e foi pego em 2008. Ele tentou vender vinhos do domínio Ponceau Saint-Denis Grand Cru, com safras que variavam de 1945 a 1971. Laurent Ponzo, o chefe do domínio, rapidamente interveio, afirmando que a variedade Ponceau Saint-Denis só foi lançada pela primeira vez em 1982, cerca de 37 anos depois do que Rudy estava vendendo. Esse foi um dos momentos-chave que abriu caminho para outros enólogos franceses se juntarem à caçada, decidindo cooperar com os investigadores na esperança de acabar com a fraude. Os produtores de vinho começaram a desconfiar de todas as alegações bizarras que Rudy fazia. Como ele poderia ter reunido tantas safras raras? De onde ele obteve todo o dinheiro para criar e revender uma coleção cara? Simplesmente não parecia certo. Assim que o FBI obteve um mandado de busca, foi o fim do jogo. Em 8 de março de 2012, o FBI invade a casa de Rudy em Arcadia, Califórnia, descobrindo seu laboratório e encontrando provas suficientes para realizar sua prisão. Entre as descobertas estavam vinhos baratos de Napa com notas indicando que passaram por safras mais antigas de Bordeaux. No tribunal, o veredito foi unânime. Rudy foi considerado culpado por um júri em dezembro de 2013 e condenado a anos de prisão por seu elaborado esquema de falsificação. Além disso, ele também foi considerado culpado por fraude bancária, acumulando mais de 7 milhões de dólares em empréstimos pendentes, sem mencionar que ele não possuía status de imigração legal no país. Rudy foi forçado a pagar mais de 28 milhões de dólares em restituição às suas vítimas e perdeu 20 milhões de dólares para as autoridades. A fraude de vinho foi finalmente encerrada, mas deixou um impacto duradouro na indústria. Especialistas em autenticação viram um aumento nas remessas suspeitas provenientes de leilões recordes. Os produtores de vinho e as vítimas, conscientes da necessidade de mudança, passaram a perseguir os falsificadores. A confiança foi abalada, mas a determinação em acabar com a fraude era mais forte. Qual é a garrafa de vinho mais cara que você já comprou? Deixe-nos saber nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Obrigado por acompanhar. Nos vemos da próxima vez. A casa de Rudy em Arcadia, Califórnia, descobrindo seu laboratório e encontrando provas suficientes para realizar sua prisão. Entre as descobertas estavam vinhos baratos de Napa com notas indicando que passaram por safras mais antigas de Bordeaux. No tribunal, o veredito foi unânime. Rudy foi considerado culpado por um júri em dezembro de 2013 e condenado a anos de prisão por seu elaborado esquema de falsificação.
Além disso, ele também foi considerado culpado por fraude bancária, acumulando mais de 7 milhões de dólares em empréstimos pendentes, sem mencionar que ele não possuía status de imigração legal no país. Rudy foi forçado a pagar mais de 28 milhões de dólares em restituição às suas vítimas e perdeu 20 milhões de dólares para as autoridades. A fraude de vinho foi finalmente encerrada, mas deixou um impacto duradouro na indústria. Especialistas em autenticação viram um aumento nas remessas suspeitas provenientes de leilões recordes. Os produtores de vinho e as vítimas, conscientes da necessidade de mudança, passaram a perseguir os falsificadores. A confiança foi abalada, mas a determinação em acabar com a fraude era mais forte. Qual é a garrafa de vinho mais cara que você já comprou? Deixe-nos saber nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Obrigado por acompanhar. Nos vemos da próxima vez.